Olá! 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 Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. Camila Dantas. E eu sou Eduarda Queiroz. E hoje nós temos uma convidada muito especial que vai falar sobre um assunto mega interessante, que é a Leandra Farias. Tudo bom, Leandra? Tudo bem, Paula? Bom dia. Bom dia, seja muito bem-vinda. Adoro quando a gente faz isso. E fala pra gente, você vai falar sobre um assunto que é a adaptação das atividades, não é? Para crianças com deficiência. Exato, exatamente. Que massa, mas para chegar até aí teve um longo caminho, não é? Então, por favor, conte aí a sua trajetória para nós. Exato. Primeiro, né, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que o pessoal vai assistir, enfim. Tudo começou há algum tempo atrás, acho que no ano de 2009, 2010. Eu sou jornalista, mas eu já cursava pedagogia na época. E eu fui convidada por uns pais de crianças com TEA, de uma criança com TEA, a trabalhar com aquela criança fazendo um acompanhamento terapêutico, né? Na época eu não sabia de nada. São 12 anos, vamos pensar em 12 anos atrás. E aí tem uma equipe que supervisionava todos os profissionais que trabalhavam com ele aqui em Campina. E eu aceitei o convite e fui. Nunca tinha trabalhado com autismo, eu não sabia nada sobre o TEA. Pronto. E aí fui, a minha função era de estar na escola acompanhando essa criança. E aí, quando eu cheguei na escola, eu comecei a observar algumas dificuldades que essa criança apresentava na escola, já com supervisão da equipe que eu trabalhava, né? E aí eu disse, olha, ele não está conseguindo fazer as atividades, ele está com dificuldade em utilizar o livro didático, ele está com dificuldade em fazer algumas atividades, ele não consegue ler e entender o que ele está lendo. São atividades muito extensas, e aí a gente foi trabalhando junto e elas foram me dando umas dicas, e aí a gente foi modificando essas atividades, entende? Então, assim, as atividades que vinham no livro didático, era do terceiro ano, do ensino fundamental na época, muitas vezes eu precisei tirar do livro para motivá-lo, porque quando eu apresentava o livro, existia o que a gente chama de fuga de demanda. Então, ele via o livro e ele saía, levantava, ele saía de sala de aula, enfim. E aí, o que foi que eu fiz? Eu comecei a observar os interesses daquela criança. Então, eu percebi que ele gostava de corrida, ele gostava de carrinhos, ele gostava daquela coisa eletrizante, né? Então, assim, chegou um belo dia que era atividade matemática, e para quem está na área sabe a dificuldade que algumas crianças têm em matemática e língua portuguesa, que são as duas disciplinas que exigem um pouco mais delas. E aí eu apresentei o livro, ele apresentou fuga de demanda. Cheguei para a professora e disse, professora, eu posso utilizar uma folha? Ela disse, pode. Então, tudo bem. Peguei as mesmas questões que estavam no livro, eram algumas continhas de adição, criei um circuito, né, de carrinho, desenhei um carrinho, e a cada continha que ele tinha que fazer era um obstáculo para a corrida. E aí eu sentei com ele e disse, vamos brincar. Aí ele já sentou, porque ele viu ali que tinha o interesse dele. Olha só. Aí peguei 2 carrinhos de brinquedo, coloquei e disse, vamos lá. Sua vez, comece. Aí ele começou, eu disse, para! Tem lama aqui, ó. Tem lama. Para a gente poder ultrapassar a lama, a gente tem que resolver essa continha, que já estava na própria atividade. Pronto, e aí ele se empolgou todo, começou a resolver a conta, eu disse, agora vai dar certo. O caminho é esse. É adaptar para a coisa que ele gosta, entendeu? Muito obrigada. E aí, assim, ele foi respondendo, aí aquilo ali eu descobri que o caminho daria certo. Então, eu fui fazendo isso outras vezes, sempre combinando com a professora. Professora, posso adaptar essa atividade? Ela dizia, pode. Aí eu pegava a atividade, pegava personagens de desenho que ele gostava, colocava na atividade e eu fazia muito diálogo. Então, os personagens dialogavam com ele durante as explicações. Foi, assim, um trabalho de realmente pegar um livro didático e adaptar para a realidade dele. Um trabalhão, né? Não, e a importância do olhar dela, né? De perceber isso e criar, né? Ter essa disponibilidade Aham. de criar e... Nossa, muito bacana. Exato. E aí? Não, e aí ele foi evoluindo. Então, na medida em que ele ia evoluindo, claro que assim, as adaptações elas começaram bem intrusivas. Então, por exemplo, um livro, ele tem ali numa página 4 questões. Eu colocava uma questão por página e eu adaptava, por exemplo, reduzia. Cada questão tinha letra de A a D. Então, ele respondia apenas a e B, né? Aí eu reduzia enunciado. Eu colocava em caixa alta, que eu queria que ele respondesse com mais autonomia.
Eu trouxe até uns exemplos depois que a gente vai ver aí. Certo. E aí, assim, foi uma adaptação, um trabalho de formiguinha mesmo, que, como vocês falaram, dá trabalho, não é fácil. Não é E fácil. progressivo, né? Tem que ser algo. Mas a resposta que ele dava era muito gratificante, né? Porque aí você consegue ver que essa criança está conseguindo fazer as atividades com mais independência. Tipo, não sou eu que estou fazendo por ele, é ele quem está fazendo. Isso faz totalmente uma diferença gigantesca. Aham. E tá internalizando, né? Exato, ele está conseguindo ler, entender o que ele está lendo e respondendo. Óbvio que, como eu falei no início, as adaptações elas eram bem intrusivas. Então, na medida em que ele foi evoluindo, né, a gente foi diminuindo essas adaptações. Então, aquilo que tinha, por exemplo, uma frase só, eu já sabia que agora ele conseguiria ler 2 frases, porque ele já foi evoluindo, então eu já aumentava um pouquinho o tamanho, né? Aquilo que estava fragmentado em 3 questões, ele já conseguia fazer em 2. Então, assim, essa ajuda tão intrusiva que a gente colocou nas atividades, a gente vai retirando na medida em que a criança vai evoluindo. Isso não quer dizer que ele não vai conseguir. Quer dizer que naquele período ele precisou de adaptações para poder responder, e na medida em que ele vai evoluindo, a gente vai retirando essas ajudas, entende? Uma dúvida. Rapidinho, Dudu. Ele fazia essas atividades no mesmo tempo da turma? Não. Até esses olhares a gente precisa saber quando a gente vai fazer uma adaptação de atividade, né? A gente precisa saber qual é o tempo da criança, né? O que a gente chama de... Existem 3 tipos de adaptações, na verdade, né? A adaptação curricular, que é a primeira que a gente precisa fazer, porque quando a criança chega numa escola, a gente precisa justamente adaptar o currículo daquela criança. Toda criança que está dentro do TEA, TDAH, que agora é lei, dislexia, né? Eles têm direito a um PEI, que é um plano de ensino individualizado. E nesse PEI, que é o que eu chamo de adaptação curricular, vem todas as adaptações da criança ali. Então, por exemplo, eu já vou diagnosticar, na minha avaliação inicial, que a criança ela já aprende num ritmo diferente do outro. Nesse caso específico do que eu estou falando, sim. Ele, além do TEA, ele tem a comorbidade de déficit de atenção, então o tempo dele realmente era um tempo diferente. Exatamente. Mas isso não o impossibilitou de aprender, né? A gente adaptou justamente por isso, pensando nessa proposta. Já existem outras crianças que agora já acompanham, que respondem muito rápido. Então, assim, além das adaptações das atividades do livro, a mediador escolar precisa levar outras, porque ele responde muito rápido. Entende? Ou seja, cada caso é É único. individualizado. É individualizado. Por isso que as adaptações precisam ser pensadas dessa forma. Isso não quer dizer, por exemplo, que eu tenho que fazer Tenho, sim. Se eu for a supervisora do caso, na linha acadêmica, eu tenho que fazer uma adaptação para cada um. Mas, às vezes, a escola pensa assim. Então, eu vou ter que fazer uma prova para cada um. Pensada dessa forma, sim. Mas, por exemplo, eu posso criar um grupo, né, de crianças que eu sei que estão no mesmo nível, por exemplo, de tempo. Então, eu tenho uma criança que vai levar aí 1 hora para fazer uma atividade com 3 questões, mas aquela outra criança também. Então, o meu pensamento de adaptação vai ser igual para as 2 no tempo. Entende? Existem já escolas aqui que elas fazem, ao invés de uma adaptação, elas fazem 3 tipos de adaptação. Porque aí depende do nível de cada criança, sabe? Mas o ideal é que seja pensada de 1 para 1. Eu não sabia que já tinha essa aplicação nas escolas. Já Existem existe. escolas em Campina que já pensam, essa criança que ela consegue me dar mais do que essa criança. Então, eu vou adaptar de uma forma. Importantíssimo, É, né? Porque não tem como você pegar uma sala com 30 alunos, por exemplo, e achar que o processo de aprendizagem deles vai ser o mesmo. Exato. E por isso também que é importante, Camila, a questão da mediadora escolar. Entende? Porque a mediadora escolar trabalha junto com a professora nessa perspectiva. Porque a gente sempre também tem que pensar que eu tenho uma professora para 30 crianças, como você falou. Exato. Então, se nessa sala de aula eu tenho 5 ou 6 crianças que têm alguma dificuldade de aprendizagem, eu vou precisar pensar nelas de forma individual, né? E a mediadora escolar ajuda muito nisso. O meu sonho, e eu espero que um dia aconteça, eu acho que é o ideal, é que as escolas tenham uma equipe que trabalhe só com essas crianças com dificuldade de aprendizagem, que pensem, porque elas vão conseguir oportunizar mais formas de
de adaptações, de aprendizagem que seja mais condizente com eles, entende? E dar um suporte melhor para os educadores em sala de aula. Porque se a escola tem uma equipe ali que trabalhe só com essas dificuldades, ela vai conseguir ir à sala de aula, fazer a observação dessas crianças, adaptar de forma mais individualizada, sabe? Tem uma equipe ali que trabalha só com adaptação para essas crianças. Porque é uma pesquisa de campo, né? Atualmente quem faz essa adaptação é a professora, que é a pessoa mais indicada mesmo. Mas a professora tendo um suporte, isso vai, assim... Otimizar, né? Exato. Escolas pensem nisso, tá? Não é? E, assim, para chegar a ser uma mediadora, qual seria a formação? Né? Porque você falou, parou ali, né? Era pedagoga e tal. E aí, a sua formação? Qual é esse caminho? Pronto, olha só. Quando eu comecei, eu, como disse, era jornalista e era estudante do curso de pedagogia, né? E na época não se tinha muitos profissionais e não se conhecia muito sobre análise do comportamento aplicada. E aí eu tô falando de Campina Grande, né? Então, eu entrei como estudante do curso de pedagogia. Hoje em dia, já se existem cursos de formação, tanto em aba, certo? Quanto curso de formação para mediador escolar, mas o profissional mais indicado para estar fazendo, hoje em dia, a função de mediador escolar é o estudante ou de pedagogia ou de psicologia. Ressalvo que, para psicologia, é o acompanhante terapêutico, que aí ele é supervisionado por um analista do comportamento, voltado para áreas de psicologia, para trabalhar as questões comportamentais em sala de aula. Sim. Tá? Mas, assim, nada impede que ele, sendo orientado, ele adapte uma atividade, né? Ele pense na estrutura toda da criança em sala de aula. Então, alguns pais optam por colocar o mediador escolar sendo da área de pedagogia, e alguns pais optam por colocar o mediador sendo da área de psicologia, dependendo da maior dificuldade da criança, entende? Mas os dois são aceitos. Lembrando que eles precisam ser supervisionados por um analista de comportamento. Entendi. Tá? Tá. Você é psicopedagoga? Eu sou jornalista, né? Graduada em pedagogia também. E tenho após em psicopedagogia e análise do comportamento aplicada. Arrasou. E ainda sou supervisionada, viu? Em todos os casos. Todos os Olha casos aí que eu a atendo. importância. Tem a supervisão. Tem que deixar claro, porque muita gente acha, não, terminei minha graduação, posso entrar, posso fazer, e não é assim, né? Pronto pro mundo. Na verdade, uma segunda visão, né? É muito importante. Abrir o leque. É. E essas mediadoras, então, são contratadas pelos pais, não é pela escola. Atualmente é lei, né? A gente sabe que tem a Lei Berenice Piana, né? Que ela diz que, sendo caso seja necessário na escola, né? O acompanhamento especializado é lei, certo? E o ano passado, também para TDAH, dislexia e qualquer outro transtorno de aprendizagem, também entrou a lei que a criança precisa de todas essas adaptações caso seja necessário. Entretanto, isso é muito relativo, porque alguns pais, eles optam por ter AT, por pagarem AT, porque essa pessoa é supervisionada pela equipe que ele contratou, entende? Sei. E aí, assim, mas isso aí é muito de acordo com o pai e com a escola, mas a lei é bem clara com relação a isso, sabe? Que é preciso que as escolas, elas tenham serviço, um né? mediador escolar. Elas têm. Das crianças que eu atendo, todas são os pais quem optaram por fazer esse trabalho. Até porque elas atendem na escola e em casa. Entende? O AT, no caso da escola, ele vai ficar só na escola. Mas tem. Que das crianças que eu atendo, todas são pagas pelos pais. Mas a escola Compreensão. disponibiliza, assim? Existem algumas escolas em Que Campina sim, que né? disponibilizam, sim, alguns estagiários, Entendi. mas eu não tenho relação com eles, Eu entende? sei. Não tenho relação com eles. O serviço público Era isso que eu no ia município, perguntar. pronto. Eles têm, né, lei, eles têm, então, chama-se de apoio pedagógico, né? Essa pessoa que está lá com as crianças. O que, às vezes, assim, eu sinto falta, Leandra, falando, aqui é uma opinião minha, é da formação, Eu tô entendendo. entende? Da formação mesmo, da capacitação para atuar com essas crianças. E não é que o município não invista, nem que as escolas privadas não investam, mas eu acredito que ainda precisa de mais, Tô entende? entendendo. Acho que a realidade é diferente da teoria. Então, a gente precisa de um pouco mais de capacitação,
voltado mesmo. Espera aí, como é que eu faço isso? Eu preciso aprender, eu preciso colocar a mão na massa, porque às vezes também eu vejo que alguns profissionais são super esforçadas, mas o contexto escolar não favorece, que é aquilo que eu sempre falei, uma professora para 30 alunos, e a lei exige, então eu preciso fazer, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta se eu trabalho de manhã em uma escola, à tarde em outra escola, tenho minha vida pessoal, aí vai entrar de novo aquilo que eu falei, a equipe, que eu acho que é importante ter na escola, porque ela vai dar esse auxílio para o professor, entende? Demanda tempo, né? Como Exato. seria essa equipe, Leandra? Qual que seria o ideal ter nas escolas? Uma Quais os psicopedagoga, profissionais? né, de preferência conforme... Eu vou defender o meu peixe, né? Claro, Formação né? e análise do comportamento aplicada. Por que eu vou falar isso? Porque, assim, a análise do comportamento aplicada é ciência, né? É uma ciência que já tem comprovado aí que as estratégias que elas utilizam são comprovadas cientificamente que dá certo, né? Então, assim, por isso que eu defendo, tanto para autismo como para qualquer outra dificuldade de aprendizagem, a psicopedagoga que tenha essa formação e uma equipe que consiga fazer essas adaptações de atividades, que aí seriam pedagogos, entende? Supervisionados por essa psicopedagoga. Sabe? A criança apresentou alguma dificuldade de comportamento, aí vamos ser aqui a psicóloga, entende? Porque, assim, é uma coisa não caminha só, Isso. né? Então, a criança está em sala, como eu falei aqui no início, a criança está em sala de aula e ela está apresentando alguns comportamentos de fuga, né? De birra, de chorar, de se jogar, ou de jogar objetos no chão. Então, isso aí é um psicólogo quem vai atuar. Por isso que é importante. Então, eu não consigo nem fazer uma atividade adaptada se a criança não tiver um comportamento organizado. Então, tem que caminhar junto. Então, seria psicóloga, psicopedagoga e uma equipe que pudesse auxiliar nas atividades adaptadas, entende? Entendo. Aí você fez essa especialização de análise comportamental, foi Fiz, isso? exato. E o ABA também, Na verdade, análise do comportamento aplicada está. a ABA é sigla para para isso. a ciência, exatamente. Entendi. Lá, explica mais pra gente sobre o ABA, para quem está escutando, para quem está nos assistindo, como Tá. é que funciona, por que que ele é tão importante para o TEA? Tá, não só para o TEA. Eu defendo que é para tudo. A educação deveria pensar seu sistema educacional baseado na análise do comportamento aplicado. Por quê? É uma ciência que ela vai trabalhar com comportamentos, óbvio, mas que ela vai pensar em retirar alguns comportamentos inadequados, inserir comportamentos adequados. Então, tudo que a gente faz, tudo baseado em ciência. Então, tudo que eu faço é registrado. Porque eu preciso saber a evolução, eu preciso saber se aquela estratégia que eu estou usando para a criança, ela está funcionando ou não. Tá? Eu vou dar um exemplo bem concreto aqui do que é ABA. Da praticidade mesmo, assim, da aplicação dela. Uma atividade, como eu falei, adaptada, eu vou voltar para a educação, né? Uma atividade adaptada, quando eu pensei na criança, por exemplo, em inserir personagens que a criança gosta, eu já estou tentando diminuir ali o comportamento de fuga. Entende? Quando eu penso em inserir um enunciado que seja adequado para a criança, que ela consiga ler e entender, eu estou evitando o comportamento de fuga. Tá? Ah, mas a minha criança ela não consegue sentar na mesa. Porque todo comportamento ele é adquirido, então é um processo. Ela não consegue sentar na mesa para fazer a atividade. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um brinquedinho que ele gosta e vamos colocar em cima da mesa para que a gente aproxime essa criança da mesa só para ela sentar. Então, são estratégias que a gente faz e tudo que a gente planeja, que a gente pensa, a pessoa que está ali vai registrar. Então, eu tenho uma folhinha de registro que eu vou colocar. Quando eu coloquei o brinquedinho em cima da mesa, a criança sentou, sim ou não? No mínimo. No mínimo, sim ou não? E eu vou registrando. Se a criança está sentando, quer dizer que aquela estratégia que eu estou utilizando, ela está funcionando. Sim. Entende? De forma bem, bem básica, seria isso aí. Então, tudo bem. Então, já que ela está sentando, eu vou cronometrar agora o tempo que ela está ficando sentada. Né? Então, vamos tentar passar mais tempo sentadinho. E tudo isso registrando. Ah, a criança agora está sentando na mesa e está ficando por 2 minutos. Agora chegou a hora de apresentar uma atividade, já adaptada para a realidade dela. Então, a criança ama, por exemplo, o Sonic. Então, vou apresentar uma folhinha do Sonic para ela pintar. Entende? Então, tá ali. Tirei o brinquedinho, mas coloquei a folhinha do Sonic. Vamos pintar? A criança pintou. Pintou sozinha? Ok. Pintou com ajuda? Tudo é registrado.
Tudo é registrado, porque a gente consegue avaliar a evolução dessa criança. E por isso que você falou que é para todas as deficiências, né? Exato, Porque abrange muita coisa, né? E você consegue ali, né, utilizar com todas. E é muito legal você falar isso, porque não, na minha cabeça o ABA era só para TEA, né? Porque E a gente vê é o isso. TDAH aí, né? Como é importante também. Olha só, É. né? Isso é muito Atrair a importante que você atenção, tá falando. E dá realmente para adaptar para todos. Sim, fala mais, tá muito interessante. Tá gostando? Eu tenho uma dúvida. A partir de quantos anos que dá para começar a fazer esse tipo de trabalho? Qual a idade mínima? Então, quando a gente está falando de educação, a partir do momento que a criança entrou na escola. E aí, assim, como é que eu vou dizer? Quando a criança começa a apresentar alguns sinais, né, de atraso, ou o pai já vai levar para o médico, ele vai fazer toda a análise, vai diagnosticar, e aí, em seguida, ele vai encaminhar para os profissionais, né? Que o certo seria isso aí. Então, assim, não tem uma idade correta, certa, porque eu posso estimular o ABA a qualquer momento. Por exemplo, se eu chego para você de Camila, como seu cabelo está bonito hoje? Né? Assim, é um elogio que eu tô dando para você. Mas aí eu digo, Camila, você pode pegar o garfo para mim, por favor? Obrigada, como você é gentil, né? Reforço, né? Isso, exatamente. E aí, tem crianças, claro, eu sempre digo, cada criança é uma criança. Tudo tem que ser individualizada. Tem crianças que respondem super bem a isso. Obrigada, como você é gentil, né? Então, assim, no dia a dia, a gente tá fazendo o ABA, pode ser com qualquer idade, né? Quando eu chego pro meu bebezinho, que eu tô brincando com ele, colocando o paninho no olho dele, tirando, né? E a criança já sorri, né? Essa é uma forma de comunicação que ela está respondendo de forma positiva, né? Então, eu já elogio muito bem. Então, assim, o ABA, ele não tem uma idade. Coisas, né? Skinner, né? É Skinner. Exatamente isso, Skinner. Tudo começou com ele, Até né? com os cachorros a gente É. faz. É verdade. Exatamente. É a base Agora, mesmo, assim, Skinner, né? do ABA também. É Skinner mesmo. Agora, é importante a gente lembrar que quando a gente está falando de ser humano, a gente precisa levar em consideração algumas outras, né, nuances. Isso. Eu estou falando de uma criança que tem suas subjetividades. Sim, com certeza. Né? Então, Que às vezes não quer, né? Por algum motivo, por uma birra, sei lá, tantas Tá coisas. legal, né? Tem um dia que não tá legal, tá com uma dorzinha. Tá com fome, então tem que... As Exato. necessidades Eu não funciono com básicas. sono. Pois é. Imagina uma criança, né? E aí eu lembro que às vezes quando acontecia comigo, a primeira coisa que eu fazia, mãe, ele dormiu bem. Sabe assim, porque você percebe. É o básico, né? Está ok. Exatamente. Tem que levar em consideração alguns nuances. Então, naquele dia que eu sei que ele não tá bem, eu não vou querer que ele faça 5 atividades, porque ele não vai me responder. É verdade. Então, eu E diminuo não a adianta demanda. querer extrair aquilo dele naquele momento, né? Eu sei que Pode ele vai entrar pensar no mais. comportamento disruptivo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, sabe? A importância do olhar novamente, né? Do mediador, você prestar atenção que cada criança tem a sua subjetividade, cada criança tem o seu tempo, né? E a gente precisa estar atento a isso. É um trabalho maravilhoso, mas é um trabalho muito trabalhoso mesmo, detalhista, né? Muito. Eu acho que até a resposta desse trabalho, algumas pessoas podem querer que ela seja muito rápida, mas nem sempre vai ser, né? Você falou aí, atrair para a criança para vir para a mesa com um brinquedinho. Imagina que eu penso assim, vai que leva uma semana para isso acontecer. Depende. Aí daqui a pouco, para pintar o desenho dela. Aí daqui a pouco vai começar a inserir as atividades. Esse Gente, negócio não tá funcionando, não. Ou não, ou de repente É. a resposta é muito rápida e você fala, eita, não esperava essa resposta tão Isso, rápida, e agora? não tem como Né? Então você tem que ter né? plano A, B, C. Por isso que é um trabalho contínuo. Também. Individualizado, né? Exato. Eu não posso, por exemplo, começar um tratamento, né? Chegar na escola, a gente vai estabelecer ali um plano de intervenção para aquela criança e deixar para 3, 4 meses, não tem condição. É um trabalho contínuo, porque de repente eu tenho criança que vai demorar um pouco mais. Mas tem criança que vai me responder muito rápido. Então, é um trabalho contínuo de conversa, de diálogo o tempo todo, tanto com professores quanto com a outra parte da coordenação, de supervisão, porque a gente vai estar alinhando sempre ali o plano o PEI, né? O plano educacional individualizado da criança, sabe? Até a escola tem que ter esse olhar também. E aí, quando vocês falaram, né? É difícil, mas quando a gente trabalha em equipe,
É tão fácil. Facilita. Eu estava comentando com uma amiga minha um dia desses que, assim, existem muitos professores que já fazem o ABA e nem sabem que fazem o ABA, né? Olha só que Às interessante. vezes o que falta é um olhazinho de, peraí, vamos ver se ele já conseguiu atingir aqui. Sim. Vamos mudar o objetivo, sabe? Planejamento. Eles sempre são... Os professores são super organizados com planejamento, porque precisa para a escola. Mas, às vezes, por exemplo, vamos pegar isso aqui. O que é que está precisando? Né? Aqui. Ele já está conseguindo fazer isso aqui, então vamos mudar o objetivo. Sabe? Ele não está conseguindo, então tem alguma coisa errada durante esse percurso. O que é que está acontecendo? Vamos mudar a estratégia. Né? Oi. E assim, a importância da gente saber que não é só na escola, né? Os pais têm que ter muito essa consciência. Eu tenho uma colega que ela é acompanhante de uma criança com TEA e ela diz assim, para fazer ele ficar sentado na aula e leva dias, né? Aí às vezes a criança adoece. Aí passa 2 semanas sem vir para a escola. Quando volta, É um trabalho que recomeçar. começa de novo. Porque na casa perdeu todo. Então, os pais têm que ter essa instrução também, que lá eles precisam também manter a mesma. Eu acho que essa equipe multidisciplinar que você Envolve a fala. família, né? Sim. E envolver tudo, os pais estarem cientes de também como fazer isso, como reforçar. Aí mantém por mais tempo, né? Aí, nesse caso, o mediador também, quando é contratado pelos pais, dá esse suporte em casa, pelo menos uma vez, para explicar como funciona, ou não? É da escola a escola? Na verdade, é o analista quem faz esse papel, né? O analista ele vai reunir escola, mediador e pais. É um trabalho em conjunto, analista do comportamento. Então, essas supervisões que eu falei que teria que ser contínua, que eu faço com a parte acadêmica, o analista do comportamento, aquele que me supervisiona nos casos, né? Ele vem e ele reúne toda a equipe. Então, o que está sendo feito em casa, está sendo feito na escola também, entendeu? O mediador, por vezes existem algumas pessoas que, o AT, vou chamar de AT, tá? Que atuam em casa e ele não é o mesmo da escola. Mas aí, como ele tem a supervisão do analista do comportamento, então o analista do comportamento vai orientar a todos. Entende? O meu trabalho é voltado para a área de educação. Então, assim, o meu foco é o acompanhamento na escola. Então, mas eu sei que tem tarefa para casa. Então, assim, eu oriento ou o pai, que vai mediar essa atividade para casa, ou o profissional, que vai ficar em casa com ele, que vai fazer essa atividade de casa com ele, entende? Então, eu como mãe, eu tenho uma criança com deficiência, então eu tenho que procurar um analista de comportamento. Quem eu procuro para ter esse apoio? Na verdade, tudo parte do diagnóstico, Tá. né? Mas eu até estava conversando com a pessoa ali que às vezes o diagnóstico para a escola é importantíssimo, mas a gente consegue observar já, enquanto educador, alguns atrasos que se fosse eu, Leandra, de novo, falando, eu não esperaria pelo diagnóstico, eu já faria a organização ali daquela criança. Mas o médico, ele vai dar o diagnóstico para você, para o seu filho, né, no caso. E aí você vai buscar aquilo que ele vai orientar. Geralmente ele vai orientar um analista do comportamento. Aí Esse médico seria o psiquiatra, neurologista? ou psiquiatra, ou o neuropsiquiatra, Certo. tá? Alguém da área da mente. E aí ele vai lhe dar o laudo, depois disso aí ele vai pedir um tratamento com ABA, né? Então, o ideal é que você tenha um analista do comportamento. Hoje em dia já existem clínicas aqui que atuam com ABA, né? Então, já tem fono, temos TO, tem psicomotricista, então a gente tem educado, né? Exato. Tem uma equipe, mas aí o ideal, de novo, tô falando por mim, pela experiência que eu tenho, é que o ideal é que se tenha uma lista de comportamento, tá? Que vá à clínica, que observe a criança fazendo os procedimentos na clínica, que vá à escola, porque aí o analista de comportamento vai trabalhar no todo, né? Com comportamento, até essas orientações que eu dei aqui da criança não sentar na mesinha. Sim. O analista do comportamento, né, ele vai fazer essas estratégias, entende? Sim. Pronto, aí ele vai reunir a equipe. Aí, provavelmente, foi o que aconteceu comigo. Disse, olha, pai, o analista chegou pro pai e disse, eu preciso que você contrate alguém para acompanhar seu filho na escola. Entende? Agora eu entendi. Era isso que eu queria saber, para onde a gente ia, né? Por onde começar? E assim, do mediador tem um analista, tem uma equipe, tem um lugar, e eles direcionam
os mediadores e tal, né? Então, Isso. porque da onde surge? Como é que eu acho? Isso. Né? Isso. Então, tem clínica, Tem um eu tenho que analista, procurar uma clínica que tem um analista e de lá que vai surgir o mediador, é isso? Isso. Agora, sim, por exemplo, já existem profissionais aqui, né? Que já indicam, olha, coloque seu filho em tal clínica, que lá eles têm a especialidade de aba. Sim. Então, o fono atende já com formação em aba, o TO atende com formação em aba. Agora, o ideal, se você perguntar qual é o tratamento perfeito, aquele dos sonhos, é que você tenha um analista do comportamento conduzindo todo o seu caso. Mas a gente sabe que isso também gera custos, Sim. né? Não é um trabalho tão barato, a gente sabe Isso. disso, Não, pode né? falar assim mesmo. Pronto. Não é Gera barato, custo. minha E aí, gente, assim, não é olha, assim, tudo. olha, desde 2009, olha quanta formação ela fez para entender e Gente, para... os cursos são caríssimos na Não área. mesmo, gente. Não. E um trabalho individualizado, porque não é uma E turma. cada um tem uma fórmula diferente, Isso. né? Não tem como, não- vou desenvolver aqui o meu método e vai servir para todos. não. Não, ele vai ter que ser É. adaptado para cada criança. Por isso que quanto mais pessoas souberem do aba, melhor. É verdade. Isso. Né? Quanto mais os profissionais, os professores, eu vou sempre defender a minha área da educação. Fazer o aba, né? Vamos fazer o Agora, falando nessa realidade de custos, infelizmente, é algo ainda muito elitizado. Porque a gente não vê, por mais que no município tenha, no estado tenha, enfim, as aberturas aí, muitas vezes tem uma quantidade muito limitada para esse acesso. O que limita as pessoas que não têm uma condição financeira melhor para estarem incluídas aí nesse processo, né? Eu concordo com você. É um trabalho realmente, assim, um pouco mais caro. Sim. Eu já percebo atualmente, porque na época que eu entrei também não existia, que já existem planos de saúde que cobrem os tratamentos nas clínicas, né? Tudo isso foi conquistado através das mães mesmo, lutando, buscando por leis, por políticas públicas. Então, assim, eu já percebo que já se deu um passo. Sim. Mas é aquilo que eu sempre digo, né? Ainda não é o ideal, né? Ainda não é o ideal. Porque o SUS E aí, não oferece tudo isso ainda, pronto, aí eu não vou chegar. Aí a gente tem o público que pode pagar o analista de comportamento, tem um público dos planos de saúde, né? Que Sim. também tem um tratamento, conseguem pelas clínicas, e tem aquele público que não consegue pagar um plano de saúde. A massa. Que é A massa. É a maior. E são essas pessoas, são esses profissionais que a gente quer atingir, sabe? Sim. Porque quanto mais a gente capacita os profissionais, mais eles vão conseguir chegar nessa população, sabe? Quanto mais professores eu tiver Sim. entendendo de aba, sabe? Conseguindo aplicar as estratégias, mais eu consigo chegar no município, mais eu consigo chegar numa cidade pequenininha que tem uma salinha que ainda existe, né? Com várias séries, sabe? Que tem aquela criança que tem dificuldade. Então, assim, quanto mais eu capacitar esse público, mais a gente consegue atingir. Não é importante. E teria que entrar já no currículo das universidades de pedagogia, né? Porque a gente tem a disciplina de educação especial, mas é muito superficial, é muito assim, né? Tiro por mim da minha formação. Foi, Quando eu estudei também. não foi uma pincelada não assim, sabe como é que isso tá é hoje, isso, né? isso é isso e tal, e... Exatamente, eu não sei como é está hoje, mas disciplina, ainda não está dentro do com currículo, certeza, né? Que senão não teria as especializações aí afora, mas deveria, né? Começar a pensar. Sim. Agora eu tenho uma dúvida. Quero contratar Leandra. Como é que funciona isso? Quero contratar você, né? Na escola e tal. Como que é isso daí? Eu quero mais clareza. Tá, certo. Porque você falou, não, do diagnóstico e tal. Não, mas especificamente, quero Isso aqui contratar. não é enfeite. eu tô... Que bom, porque assim, gente, é de pistache com laranja, né? Aceita, Esse Leandra. bolo Não, obrigada. maravilhoso. Não, Leandra. Mas enfim, como é que eu contrato o Leandro? Enquanto ela vai olhando aí o bolo. Na verdade, acho que a minha profissão foi se construindo ao longo do tempo através da minha experiência, né? Porque, como eu falei, eu comecei, ainda me considero AT, porque eu ainda sou supervisionada, eu comecei como AT, mas como eu fui me capacitando, as pessoas foram me Corta aqui, eu procurando. quero esse com a flor. Aqui tem flor. Cadê? Gente, tem flor. Desculpa, Leandra. Como eu fui me capacitando, e as pessoas foram me conhecendo, foram me procurando. Então, Leandra, eu tô com uma criança que não tá conseguindo evoluir bem na escola, tá com algumas dificuldades. Você pode acompanhar? Você pode me dizer o que fazer? Então, aí eu
calma, vamos. Aí e comecei a conversar. Aí você começa a conversar, você faz uma avaliação na criança, você percebe que a criança realmente tem algumas dificuldades, que a escola vai ter que ter um olhar diferenciado, que a gente vai precisar de um currículo adaptado. Mãe, eu posso ir à escola, conversar com a equipe? Pode. Então, a gente foi, marcou, fomos à escola, depois eu dou a devolutiva para a mãe, olha, ficou ajustado isso aqui, na escola, agora ele vai precisar de alguém em casa que dê o suporte para a atividade de casa, para trabalhar com tais e tais reforços, ele precisa reforçar tais conteúdos, e aí eu vou orientando isso, entende? Pronto, aí deixo tudo organizado, folhinha de registro sempre, né? Porque eu preciso saber se a criança está evoluindo ou não. E aí a gente agenda um retorno, né? E aí eu volto para a casa da criança com um tempo, mas a gente tá sempre se falando, o meu WhatsApp não para. Imagina. O tempo todo. Olha, eu sempre peço filme, mande o que você tiver com dificuldade, mande para eu dar uma olhada, enfim. A gente se reúne, eu observo novamente, e aí vai sendo construído. Isso voltado para a área acadêmica, certo? Além disso, eu também trabalho com atividades adaptadas, né? Que é o formando profissionais com relação a isso. Como é que faz a atividade adaptada? Você trouxe até Então, uns slides, não é isso? Pra gente isso. mostrar. Pode colocar já, Estevão. Pra Isso. ela... Então, meu trabalho é um Por trabalho de favor. assessoria. E, na verdade, eu não trabalho juntos, né? Somos um trio. Somos um trio, né? E aí, assim, é um trabalho de assessoria que a gente faz junto à escola e junto aos pais, mais voltado para a área acadêmica. Que Entende? interessante. Não sabia que tinha esse serviço, jamais. Também não. Que legal, né? Pois é. E aí, por exemplo, até na escola, eu percebo que a criança vai precisar de uma atividade adaptada, então vamos alinhar aqui. Eu supervisiono profissionais de outras cidades que elas têm um trabalho, assim, fantástico de adaptação da atividade, sabe? E, assim, são pessoas que não são conhecidas Isso. no meio, mas, assim, que exercem um trabalho perfeito e que tá toda semana, assim, mandam para mim, mediadores escolar. Olha se tá bom, veja se, observe aqui essas atividades. E, assim, tem uma lista que ela faz de atividades, essa coisa linda. Trabalhando em conjunto com a professora, mas ela é responsável por isso, sabe? E é muito interessante, porque aí eu tô formando outra profissional que daqui a pouco vai estar fazendo o que eu tô fazendo. Isso. Entende? Muito legal. Né? Como é E necessário. exato. Você tem certeza que não quer? Não Tá quero, eu quero maravilhoso. E nesses lugares, assim, que a dificuldade é maior, eu acho que abre um leque, assim, até para essa pessoa, de repente, formar outras lá, né? Dar dicas e abrir uma abrangência muito maior para essas crianças, que muitas vezes são mais esquecidas. A verdade é essa. Não, Exato. só o fato de conhecer, porque você vê, a gente tá num curso de psicologia, né? E a gente não tinha essa informação. Jamais. Imagina o pessoal, né, que mais necessitado. Como é que vai saber que isso existe? É verdade. Não Agora é? tem um programa do governo, eu não sei dizer qual é o nome, mas que as escolas têm uma sala especial. Sim, o Não AE tem? tem. A E que sala é tem mais excelentes adaptada, tem profissionais. vários tipos. Eu tô dizendo isso porque eu morei numa cidade lá no Piauí, bem pequenininha, no sertão, e eu conheço uma pessoa de lá, que ele é pastor e professor dessa cidade, e ele ia para os vilarejos para fazer esse acompanhamento com pessoas com deficiência, de todas os tipos de deficiência, crianças nas escolas, e assim, na cidade mesmo, tinha uma sala específica com esses recursos, mas nas escolas dos vilarejos mais afastadas, não tinha, ele levava alguns recursos para Materiais. adaptar, mas assim, já acontece. É o que eu falei, existem muitos professores que fazem já o ABA, né? Essas salas de AE funcionam muito assim. Eles têm toda uma experiência O que de significa vida. AE? AE é atendimento educacional especializado. Então, as crianças estão matriculadas no município, Sim. certo? E aí, acho que é uma vez ou duas vezes por semana, eu não lembro a frequência, né? Elas saem de sala de aula, Isso. ou no turno, ou no contraturno. Geralmente funciona no contraturno. Elas vão para essa sala, que é uma sala específica para atendimentos adaptados mesmo com a realidade de cada criança. E aí é de 1 para 1. Sim. Entendeu? Que funciona também muito bem. Então, assim, existem profissionais muito bons aqui Isso é muito na área da educação. Mas não é também para todos os diagnósticos, né? De deficiência, não é esse que o TDAH não entra. Agora vai ter que entrar, né? Porque Agora não, não em entrava, 2021 é lei. Não entrava, Não entrava. Agora vai ter que entrar, porque é lei, né? Tanto o TDAH como a dislexia e qualquer outro transtorno de Aham. aprendizagem, né? Uma E aí, evolução, assim, né? Uma evolução. demais. Um A passo. mesma coisa com o TEA também foi uma evolução. Quando eu comecei, não existia a Lei Berenice Piana ainda, né? Então, assim, é uma construção
fruto de muita luta dessas mães. A gente sabe que as mães são guerreiras, assim. Fruto de muita luta delas mesmo, buscando por melhor atendimento para os filhos, né? É muito interessante isso. Vamos entrar aqui? Vamos, então. Esse slide tem várias coisas, eu vou focar nas atividades adaptadas, mas aí essa primeira imagem já nos leva a refletir sobre a questão de igualdade, né? O que seria igualdade? Né? Igualdade é você distribuir caixotes iguais para as mesmas crianças, eles estão aí no estádio de futebol. Ou seria mais justo a gente distribuir de forma que a gente pudesse oportunizar que todos vissem o jogo, né? Que é o que a gente chama de equidade. Então, assim, para que isso pudesse acontecer, a gente tem que adaptar. Se a gente não adaptar, isso não acontece. Isso. Né? E aí sim eu estou proporcionando formas justas de desenvolvimento. Essa imagem é fantástica, porque ela fala muito sobre a importância da adaptação aí. Né? Eu não preciso fazer igual para todos, não. Isso. Eu preciso fazer com que todos se desenvolvam da forma melhor que eles podem, da forma mais justa. O bom é que ela fala por si só, né? Você nem precisa de muita coisa. Isso aí. Exatamente. Olhe para a imagem, você vai entender. Exatamente. Perfeito. E Aí vai descendo. Pronto, para um pouquinho aí. Aquilo que eu estava falando, né? Tudo que eu falei agora vamos para a teoria. Que são os tipos de adaptações que existem, né? Adaptações curriculares, que é aquela que eu falei, a adaptação do PEI, né? Do Plano de Ensino Individualizado, que a gente precisa conhecer a criança para poder adaptar de acordo com a realidade de cada criança, né? Isso. O que eu vou adaptar para aquela criança? Aquela criança vai precisar de mais tempo para fazer uma atividade, ou vai precisar que eu reduza os enunciados ou as questões, né? Aquela criança vai precisar de uma rampa, se for um deficiente físico na escola, né? Vai precisar de uma adaptação para o uso do banheiro, né? Tem todas umas questões aí que a gente precisa colocar no PEI da criança. Com relação aos conteúdos, aquela criança vai conseguir acompanhar a série escolar? O P é individual. O PEI é individual. Eu achava que era uma coisa geral, mas Não. é para cada aluno. Cada um, Entendi. exatamente. Com relação aos conteúdos, aquela criança vai conseguir acompanhar o conteúdo da série? Né? Será que quando eu fizer a avaliação inicial, ela vai estar apta a acompanhar? Mas aquela criança já está com a idade mais avançada, né? Será que o ideal é que ela fique naquela sala de aula ou que ela vá um pouco para frente e utilize um currículo adaptado para a realidade dela? Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado logo no início, né? As adaptações instrucionais, que são justamente as adaptações de atividades, entram aí, né? Tem outros tipos de adaptações, mas as instrucionais. E as alternativas, que são aquelas que a gente acrescenta. Então, por exemplo, eu tenho lá uma criança na sala de aula, tenho todo o planejamento para ela, mas eu posso levar um joguinho que seja relativo a algum conteúdo, né? Eu estou trabalhando adição, então eu vou levar um joguinho que seja sobre adição. Eu estou acrescentando algo, né? Seria uma alternativa, né? Aí eu quero ensinar essa criança a usar o banheiro adequado, que é extremo. Para mim, assim, a adaptação tem que ser de acordo com Vamos pensar nessa criança como funcional, né? Vamos pensar nessa criança como uma criança que tem uma vida. O bom desse programa que você está falando é porque ele não abrange apenas o aprendizado ali da matéria. Não. É das habilidades sociais, né? Exato. Das necessidades daquela criança, em todos os aspectos. E Muito dependendo bom. da criança, por exemplo, eu tenho que saber o que é mais importante para ela. É mais importante eu ter uma criança que tem uma síndrome rara, né? E aí ela tem uma dificuldade motora, né? E aí eu quero que essa criança aprenda coisas funcionais e coisas acadêmicas. Mas para este momento, o que é mais importante? É que ela siga o conteúdo, o currículo da BNCC, ou é mais importante que ela consiga, por exemplo, abrir um potezinho de lanche? Sabe? Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Então, o ideal é que ela aprenda coisas e se torne mais independente, né? Do que o conteúdo, que não vai ficar esquecido, mas eu posso dividir o tempo que eu tenho, sabe? E nesse caso vai até seguindo, até pela faixa etária, né? Exato. Para poder conviver com crianças daquela mesma faixa etária. Exatamente. O que é mais importante para uma criança, por exemplo, com TEA, que tem a dificuldade de comunicação e interação social? Que ela aprenda todo o currículo, ou que ela aprenda a interagir com as outras crianças, a brincar com as outras, a dizer oi para as outras crianças, né? A perceber as outras crianças no ambiente e consiga se comunicar.
Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando eu vou fazer o PEI da criança, que é o plano de ensino individualizado. Trabalho fantástico, né? Demais. Todas as outras adaptações, elas vão partir do PEI, né? O PEI é o ponto de partida. Você trouxe algum exemplo dessa atividade, assim? Trouxe. Você pode passar? Por causa do nosso Da tempo? adaptada, certo? Slide. Vá, pode descer. Cadê a assessora, hein? Cadê a assessora? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pronto, já tem umas dicas aí de atividades legal. adaptadas, certo? Primeiro ano, a criança estava dentro do TEA, do transtorno do espectro do autismo. E aí, já de cara, a gente já vê quais são os tipos de adaptações que a gente precisa fazer, né? As instruções, elas têm que ser curtas e diretas. Então, tem ali cole e uma imagem, porque ela vai identificar já o que ela tem que fazer. Ela tem que pegar a cola para colar, né? Eu não estou conseguindo ler, mas tem cole... Também não. 6 alguma coisa dentro das nuvens. Eu acho que é algo do tipo. Pronto. Atividades de pareamento e colagem são muito interessantes para a criança, dependendo da idade. Claro, também da avaliação. Então, eu tenho uma criança que ela tem dificuldade motora de escrever. Então, eu posso trabalhar com pareamento e colagem. Não tem problema nenhum. E eles respondem super bem, inclusive. O tamanho mais utilizado da fonte para as crianças com baixa visão é 16. Eu geralmente uso para as outras crianças o 14, destacando, colocando em caixa alta aquilo que eu quero. Negrito, já está aqui. Utilizar negritos nas palavras-chave do texto de caixa alta, certo? E delimitar os espaços das atividades. No caso, se você observar esse número 6, geralmente eu digo, mãe, isola ali com cola quente, coloca uma cola colorida, porque quando a criança vai pintar, é muito comum eu vi isso na sala de aula. Ele passa direto a pintura. Passa direto. Então, delimita o espaço, sabe? Porque ele vai ter aí uma barreira física. Então, já ajuda bastante. Interessante. Pode passar. Pronto. Outro tipo de atividade também, que as crianças... Claro que já era para uma criança um pouco Isso mais... aqui, né? Podia ser pra gente também, essa adaptação. Só acho, né? Só acho. Olha, professores da Nassau, por favor, as provas assim, certo? Pra mim é assim, a E sem adaptação. VF, por favor. Eu tenho uma dislexia leve, sabe? E aí, minha VF, não dá. Eu perdi questão. Gente, eu perdi questão na prova, porque eu me confundi com um EV e o F, entende? Eu confundo, assim, faz parte. Tá. Então, a gente pegou um texto, né, corrido, que era um texto que tinha no livro didático, e adaptou para essa forma. Acho que era 4º ano a criança, estava dentro do nível 1 do TEA, né, que ele precisa de um apoio substancial, um apoio mais simples, né, que a gente chama de nível leve. E aí, o que foi que a gente fez? As imagens visuais são extremamente importantes para crianças. Eu vou falar com o TEA, mas a gente tem que lembrar aqui para as outras crianças também, porque eles ajudam bastante. Eu lembro da... Gente, ia ser revolução na escola um negócio desse. A Temple Grandin, né, ela é uma pessoa com TEA, morando nos Estados Unidos. Ela, inclusive, desenvolveu uma máquina super famosa na área das questões agrícolas, que aperta o gado antes do gado ser abatido. E aí ela desenvolveu essa máquina a partir do que ela sentia, né? E aí ela tem um livro e ela escreveu várias coisas de como é que ela aprendia com TEA. E ela sempre dizia que ela era uma pensadora visual. Porque ela lia e ela não conseguia entender o que ela lia. Oh, meu Deus, sou eu. E aí, assim, no início, quando eu comecei a trabalhar com TEA, eu li muitas coisas dela, porque ela me ajudou muito a criar adaptação. A partir do que ela disse, né? E ela disse que ela pensa por imagem. E isso foi fantástico. Eu disse, pronto, o caminho é isso. Eu tenho que começar a inserir as imagens, porque o que eu ler, ele vai ver ali. Então, vai auxiliar. Até que aí fui estimulando para ele ler sozinho, e assim as coisas foram acontecendo. Mas aí, assim, um texto simples, uma adaptação simples, né? Quem sabe mexer no Word, sabe fazer isso fácil. E aí fica muito mais prazeroso para a criança, Com sabe? certeza. Muito mais prazeroso. Verdade. Um Gente, texto simples, assim. Que legal. Eu tô fascinada mesmo, porque dar a oportunidade, né? É isso que vocês estão fazendo. Dando Se você tiver um olhar diferenciado, Paula, faz toda a diferença, sabe, assim, na vida dessa criança.
Isso, e ela vai lembrar de você, assim, né? Fala assim, caramba, Pra sempre. É uma marca, Não né? tem Não só como. ela, mas a família também. Isso, é. Hoje em dia, essa criança, porque já faz tempo, foi a primeira que eu comecei, né? Já é universitário, já cursa a universidade. Então, assim, é alguém que vai alçar voos aí. Ai, Lindos, coisa. lindos. Muito bom. Maravilha. Saber que você colocou um tijolinho aí nessa Pois é. construção, né? Pois é. Mais alguma coisa nesse E slide eu que quero você que acha outras pessoas interessante? façam a mesma coisa. É, isso que é bonito em todo o tempo da fala dela, né? Formar. Ela não quer Expandir, né? reter Não a é? informação, né? Não, ela O quer interessante, informar, ela vamos quer. lá, vamos Porque passar, né? Quanto mais as pessoas sabem, mais a gente consegue atingir essas crianças, elas conseguem se desenvolver. Isso, sabe? verdade. até porque assim, você, quantas consegue alcançar, né? É, E quantas crianças tem, né? Exato. Então, realmente, quanto mais gente estiver preparado para isso, melhor é, exatamente. né? Mais gente vai alcançar. Exatamente. Você pode passar. Pronto. Pode falar, Taurina. Pode dizer, amiga. Não, é que eu estava pedindo a Leandra que, na verdade, hoje a gente tem uma dificuldade grande, não só na educação infantil, no ensino fundamental, no entanto, também na universidade. É verdade. É um público que há 10 anos atrás não tinha diagnóstico. Né? E que eles vão chegar. Estão chegando, já chegaram, estão lá. Estão lá. E estão lá, e a gente tem conversado sobre isso, porque, na verdade, o que é que acontece? As pessoas estão lá com grandes dificuldades, travando lutas imensas, e se culpando porque não conseguem, Sem entende? saber, E né? essa é a nossa maior luta, é que a gente comece da educação infantil até o ensino universitário, para que as pessoas entendam que elas não são burras ou não têm capacidade de fazer, mas elas aprendem de uma forma diferente. Exato. E elas necessitam desse apoio. E se a lei fala que elas têm direito, nós podemos sim ajudá-las. Exato. É isso que eu estou pedindo a Leandra que fale. Ela ia sem entender. Mas ela pode falar também o dela, né? Exato. Eu estava falando justamente isso, porque a gente tem um olhar, a gente está olhando hoje apenas para essas crianças que a gente está convivendo agora, que a gente descobriu. Mas elas vão crescer, né? Elas estão crescendo e a gente precisa desse apoio. Não segura, E se é assim, você que vai falar. você vai Não, falar. segura. Porque Segura, ele vai o cortar. microfone não vai pegar. Então quando não você vai pegar vier, a sua gente fala. pega e aí você fala sobre eu isso, já ia é dizer, melhor, né? Eu ia dizer assim, chama a Taurina, gente, para Porque aí ela participar do programa. Mas aí já... Então, pra Pronto. gente ir fechando, Leandra, fala pra gente mais o que você quer mostrar. Pronto, aí olha só. Ainda são dicas de adaptação, né? Os enunciados devem ser curtos e objetivos, o espaçamento tem que ser maior entre as linhas e as questões. Nossa, olha a diferença, realmente. Isso. É importante selecionar as questões mais importantes também, quando necessário, porque às vezes, como eu já falei, a criança ela não acompanha o mesmo ritmo da turma, então você seleciona. E fragmentar o enunciado, uma coisa que eu vejo muito nos livros didáticos, é assim, Joãozinho comeu o bolo, ponto. Não, Joãozinho comeu o bolo, ponto. Por quê? São duas perguntas em uma só. E aí, assim, dificulta muito para eles responderem as duas. Ou tananã, tananã, justifique. Então, às vezes, você fragmentar esse tipo de questão ajuda bastante, né? Você faz a primeira pergunta, ele vai responder sim ou não e por quê? Porque ele vai construindo o raciocínio dele a partir dali. É ótimo. Exato, exatamente. Exatamente. Olha, a gente vai estar nessa semana de prova, professores. Eu acho que vocês deveriam fazer isso com os enunciados. Só penso, só acho. Enfim. Mas é assim, falando sobre adaptação de atividades, é isso, sabe? Tudo parte do PEI. E aí, a partir do PEI, você vai elaborar objetivos, e aí você vai pensar nas atividades para aquela criança, e você vai adaptar de acordo com o nível da criança, e aí você vai registrar se a criança está evoluindo ou não. É assim que funciona, É sabe? fantástico, é um trabalho fantástico, né? pois é. E tem que ter realmente a capacitação, né? Não tem, e é muito legal porque tem pessoas, como você disse, né, que fazem, só não sabem que Exato, fazem, que né? estão Tem fazendo. esse olhar e aí se tivesse essa capacitação Essa e instrução né? Exato. O que eu mais sinto falta é apenas os registros, né, na área da educação, porque assim, a gente aprendeu dessa forma, a não registrar, mas aí a ciência vem e nos ensina, né? Então, exatamente. quando você registra, você sabe exatamente ali
a evolução da sua criança. Se tá dando certo, se não tá, o que você tem que mudar, o que não tem, Ótimo. sabe? Maravilhoso. Gente, adorei o papo de hoje. Também. Muito bom, Passou muito tão rápido. Muito Passa muito rápido, não é? Muitas coisas para falar, mas a gente faz um parte B, depois você volta, não é para falar mais. E importantíssimo isso, né? Principalmente para os pais, para os educadores, muito importante. Então, a gente quer agradecer suas considerações finais. Eu quem queria agradecer vocês pela oportunidade, né? Agradecer mesmo, assim, é um tema que precisa ainda ser muito falado, ser muito conversado sobre isso, mas assim, já se percebe as pessoas mais atentas, né? As pessoas com mais vontade de aprender, já tem pessoas capacitadas e boas dentro da educação. Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês pelo espaço mesmo. Se quiserem me seguir, tá? @LeaFarias no Instagram. Isso. Podem me Procurem. seguir, e aí qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, se quiser alguma sugestão, pode falar comigo que eu estou disponível, tá? Ah, muito bem, gente. Então, esse foi o nosso Papo em Mente de hoje. Não é? Nos sigam nas redes sociais. Como é, Camila? Ativa o sininho. Curta, compartilha. Vão lá olhar os outros programas também. Estamos no Spotify, no Deezer. E esperamos por vocês, porque a gente é diferente. Mas o nosso papo é papo é mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.